assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciana, ouvinte, até difícil dar bom dia, né? Diante de tantas notícias ruins e esse caso escabroso, repugnante, né? Do assassinato aí dessa criança em Ribeirão das Neves, essa menina de 10 anos. Eu estava escutando o pai falar, né? Emocionado, muito emocionado, e ele se referindo a ela ainda no presente, né? É tão difícil elaborar uma perda dessa, que ele falando que ela é uma menina alegre, né? Ele é uma menina dócil, ele ainda se refere a ela no presente e infelizmente ainda vai demorar muito para ele elaborar essa perda, porque é uma criança e a forma como ocorreu essa perda. Sobre o crime é difícil, assim, acho que é até difícil comentar, porque todos nós, né, temos um sentimento de revolta, de repugnância em relação a esse crime, a gente condena esse crime, não tem muito o que falar, a não ser esperar que a investigação, como a Luciana disse até mais cedo, seja célere, precisa, correta, né, para poder fazer o mínimo de justiça, né? Porque nesse momento é importante essa resposta rápida da sociedade, é importante essa indignação da sociedade. Demonstra que ainda sentimos, né, que ainda estamos vivos e não aceitamos esse tipo de barbárie, né? Eu acho que essa indignação, essa revolta, até essas ameaças de violência contra as vítimas, os réus, possíveis réus ou suspeitos, né? A gente no primeiro momento a gente assusta, mas elas de certa forma elas expressam que a sociedade não coaduna com esse tipo de crime, e isso é importante, essa revolta, né? Ainda temos esse sentimento de humanidade, né? Não aceitamos ainda uma violência dessa, especialmente contra uma criança. Mas sobre o crime em si, acho que a gente só pode exigir agora realmente que o processo aí seja o mais rápido possível, identificação, julgamento e prisão né, de quem cometeu ou das pessoas que cometeram esse crime. A gente não sabe se é uma ou mais pessoas envolvidas neste crime. Agora, acho que a discussão é mais ampla, né? Lucas, Luciano, ouvinte, como o Lucas trouxe aí, tem toda uma cultura machista, uma cultura da violência, uma cultura de posse, né? Da posse, do sentimento de posse do homem sobre a mulher. Tem toda uma cultura envolvida por trás desses crimes, né? Vamos falar do crime de estupro de uma forma geral. Ele tem muito a ver com a posse, né? O homem objetifica a mulher, um objeto sexual, e se sente no direito de violentá-la, de agredi-la. Então isso é uma cultura de muito tempo, e quando a gente fala em cultura, muita gente acha que é bobagem, acha que é mimimi, mas é isso que ocorre, é isso que é o pano de fundo desses crimes. Claro, vários deles envolvem pessoas com distúrbios mentais, psicopatias e tudo, mas a grande maioria deles eu acredito que não, que elas estão dentro de um contexto, desse contexto cultural, de violência contra a mulher, de objetificação sexual da mulher, né? Do homem ter o sentimento que a mulher pertence a ele e ele pode fazer o que quiser, né? Então acho que essa é uma discussão que tem que ser feita, tem que ser repensada, e quando se pensa nisso quanto uma criança, então aí envolve outros agravantes, que é a questão da própria sedução de um adulto contra uma criança, o uso da força de um adulto contra uma criança. Então tudo isso tem que ser pensado, mas eu acho que há todo esse pano de fundo muito importante para se discutir, que é a questão do machismo, que é a questão de ainda o homem entender a mulher em muitos casos como um objeto sexual, essa objetificação da mulher. Mas é assustador esses números, né? Subiu de 14 para 20 o número de mortes, né, de homicídios de criança com menos de 12 anos, né? Nem todos eles são vítimas, vamos dizer, desse mesmo tipo de crime de Ribeirão das Neves, outras são em outras circunstâncias, mas muito, muito grave, e a proteção tem que ser do Estado, porque é muito cruel. Eu vi algumas pessoas culpando os pais, isso é de uma crueldade nesse momento, né? Os pais fizeram tudo certo, né? Não tem nada a recriminar aí na conduta dos pais, repreender em nada a conduta dos pais. A menina fazia isso, tinha uma menina de 10 anos ali próxima de casa, né? Isso é muito comum, até aqui, né, em Belo Horizonte, uma cidade maior, né? A criancinha na padaria, aí ali a feira, ao mercado. Então os pais não têm que fazer nenhum tipo de repreensão nesse momento, mas a gente tem que repensar, né, o que está por trás desses crimes, porque fala-se em aumentar a pena. Eu concordo que tem que se aumentar a pena para esse tipo de caso,
e principalmente não pode ter atenuante, né? Não pode ter, eu acho que a questão da redução da pena. Se o fulano de tal foi condenado a 20 anos, ele tem que cumprir esses 20 anos, né? Nesses tipos de crime. Eu acho que isso é importante quando se pensa em mudar a legislação. Mas uma mudança de legislação por si só não vai inibir esse tipo de crime. Não vai inibir esse tipo de crime. O que inibe esse tipo de crime é uma mudança de pensamento, é uma mudança geral da sociedade. Aí muita gente fala assim, mas eu não penso dessa forma, tal, mas há na sociedade um certo pensamento, uma certa cultura machista e que isso reverbera por todos os lados, né? Do centro para a periferia, da periferia para o centro, isso não tem muita distinção. Então acho que a mudança é essa, porque só o endurecimento de leis por si só, ele não é suficiente para inibir esse tipo de crime. Não é suficiente para inibir esse tipo de crime. Realmente tem que ter a educação, quando a gente fala educação na escola, lá com o menino, com a menina, pequenos, falar, ensinar, educar, esse é o caminho. E claro, também punir, né? Quando ocorre crimes como esse nível de barbaridade que ocorreu em Neves. Então é isso, Lucas, Luciana, fica aqui realmente a revolta, não tem, né? Como eu disse, faltam adjetivos, às vezes a gente fica até meio redundante quando cometa um crime desse, mas porque todo mundo, logicamente, condena esse tipo de violência. Mais pra frente a gente vai até emendar um comentário de política aqui, mas não vou deixar mais pra frente pra gente falar. Acho que é tão grave isso que ocorreu, vamos deixar para falar de política um pouco mais pra frente. É isso, Lucas, Luciana. Obrigado.